Hoje a gente convidou para participar conosco, eu fiquei super feliz que ele aceitou o convite, um professor da Fundação Getúlio Vargas, ele que é sociólogo, um analista político, também é comentarista da Rádio CBN, professor Marco Rudiger conosco aqui no nosso All News hoje, para abrir as nossas mentes. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Oi, Fabiola, tudo bem? Tudo bem os ouvintes? Josi, você também? Vamos lá, a gente ontem, esse pronunciamento do presidente Lula, claro, ele está super animado, ele quer divulgar, ele quer contar para todo mundo, né, que a isenção do imposto de renda de até R$ 5.000 vai movimentar o país. Tá certo, isso chega já a beirar aí uma propaganda eleitoral na sua análise ou não? É papel do governo, é importante o presidente da República e a rede nacional contar essa história? Bom, olha só, quando eu era bem garoto, estava no movimento estudantil, me lembro que eu cheguei para um deputado, tinha um deputado aqui no Rio que ele sempre falava de quem encaminhou a lei 13º, ele já era extremamente já idoso naquela época, imagina, enfim. E ele dizia assim, eu falei, mas deputado, você sempre fala a mesma coisa, sempre fala a mesma coisa. Ele dizia, meu filho, assim, a Igreja Católica toca sino todo dia, quem sou eu para não falar do que eu fiz? Então eu acho que, ainda que eu concorde assim com o Josias, que evidentemente é um momento que ele aproveitou para entrar no domingo na casa das pessoas e falar, mas é uma coisa que tem impacto, sem dúvida nenhuma, e ele está capitalizando ao máximo do que ele pode. E, enfim, eu acho que essa ideia que a gente tem formal, que a eleição será no ano que vem, como se trata hoje em dia de circulação de informação pelas redes, numa velocidade, num tempo extremamente comprimido, mas velocidade extremamente rápida, assim, a eleição ela já está aí, de certa forma, entendeu? Só que o campo de oposição não tem um candidato. E o Lula se aproveita disso e vai se posicionando e vai ganhando o espaço que tem. Hoje, ele tem uma posição muito melhor do que a oposição em geral, porque a oposição não tem um nome, não tem um nome forte, existem muitas dúvidas, muitas inseguranças. Se fala um pouco do Tarcísio, o Tarcísio também corre um risco grande se ele sai para presidente, ele abre o flanco de eventualmente até um outro candidato entrar em São Paulo e levar São Paulo e ele ainda perder a presidência. Quer dizer, então é uma situação bastante difícil para a oposição, muito nebulosa, e o Lula vai aproveitar o máximo que ele puder, porque ele sabe também que ele vai ter chumbo grosso daqui para frente. Então, e a gente vê a questão, por exemplo, da indicação do Messias lá para o STF, né, do ministro Jorge Messias, já é uma tensão grande. Então, o que ele puder capitalizar, ele vai capitalizar, isso é da política. Segundo o Lula, esse dinheiro economizado, né, ele vai injetar recursos na economia, né? E eu acho que esse é o grande foco, né, Josias? Como fazer a economia Sem nenhuma andar? dúvida. Há uma preocupação gigante do que vai vir aí no próximo ano. Eu estava até conversando com uma diretora de uma grande empresa nesse final de semana, bate-papo mesmo, e ela estava falando, eles vão fazer cortes agora de 20% da folha de pagamento, estão preocupados. Há um discurso e uma preocupação por parte das empresas, por exemplo, do que vai ser a economia no ano que vem, né, por conta do endividamento. E, assim, às vezes a forma como o governo federal pinta a economia, na prática, não é tão assim, né? É importante ter essa análise, né, Josias? O que é fato e o que é história e contada, não? Efetivamente, Fabiola, se analisamos os dados macroeconômicos, a conjuntura é muito favorável ao Lula hoje, né? Porque há recordes de emprego, a renda média do brasileiro sobe, há deficiências históricas da economia brasileira, uma ineficiência que decorre de falta de preparo da mão de obra, mas, objetivamente, os indicadores são muito positivos e beneficiam a retórica do Lula. Há problemas estruturais, problemas fiscais graves, que a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, reconheceu que na transição deste governo para o próximo mandato, seja quem for eleito, o Lula ou qualquer outro, o Brasil vai ter que fazer um acerto de contas ali com as suas finanças. Do contrário, haverá um apagão fiscal a partir de 2027. Então, esse encontro com o ajuste, ele está marcado. Agora, objetivamente, a economia está pujante, a ponto de o Banco Central ter dificuldades para reduzir a taxa de juros. Um dos objetivos embora seja
paradoxal, né? Todos desejam uma economia pujante, todos desejam prosperidade. Agora, em função da disfuncionalidade fiscal, o Banco Central está com a taxa de juros hoje na lua, 15% ao ano, né? E reluta em rebaixar essa taxa de juros sob o argumento de que a atividade econômica ainda está muito aquecida. Então, o Lula, quando anuncia, e é um fato, essa injeção de dinheiro que se fará na economia por meio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, o Lula orçou ontem, e é o número do Ministério da Fazenda, que isso vai levar para a economia algo como 28 bilhões de reais, e isso vai na contramão do que desejaria o Banco Central. O Banco Central, se dependesse dos diretores do Banco Central, esses 28 bilhões iriam integralmente para a poupança. As pessoas receberiam, em vez de consumir a TV com tela maior, que o Lula falou, em vez de viajar, todo mundo ou pagaria dívida ou colocaria na poupança, né? Então, há esse paradoxo, Fabiola. O governo tem uma debilidade fiscal, tem a necessidade de apresentar ajustes. Hoje, o chamado arcabouço, o esqueleto fiscal que o governo Lula colocou no lugar daquele teto de gastos, ele está balançando, né? Isso vai ter que ser ajustado em algum momento. Agora, do ponto de vista das pessoas, a sensação de bem-estar, ela está aumentando, porque, como disse, o emprego está batendo recorde e a renda está subindo. Então, esse discurso do Lula é um discurso que tende a ser potencializado durante a campanha. O Lula não está interessado a essa altura em poupança, ele está interessado naquele discurso que ele sempre repete, né, que é preciso colocar a engrenagem da economia para rodar, né? A roda gigante precisa funcionar. E é o que ele vai fazer. Não parece ornar com essa estratégia, Fabiola, a corte de gasto, ajuste de contas. Não, estamos entrando em ano eleitoral. Então, tudo conspira contra a estratégia do Banco Central de reduzir na marra ali, à custa dessa taxa lunar de juros, a taxa de inflação. A inflação está caindo, mas caindo num ritmo menor do que desejaria o Banco Central e esses operadores de mercado. Então, as empresas estão com o pé atrás, mas estão todas aí faturando, né, e aproveitando essa injeção, agora no final do ano ainda maior, por conta do 13º, né? São ajustes que eles fazem, aí tem o discurso também por parte das empresas e do pessoal da grana e do mercado, né, Josias? Importante essa sua análise. Eu adoro ficar acompanhando aqui o nosso chat, e tanto o professor quanto você estavam falando sobre a propaganda eleitoral. E aí o pessoal... Assim, é engraçado, né, professor Marco? Porque isso já entra na conta. O Brasil já está sacando, vai rolar propaganda eleitoral sempre. Eles já estão em campanha há muito tempo, né? Mas aí o Paulo Paiva fala o seguinte, ele até fez um super chat para falar sobre isso. Ele, Bolsonaro começou a campanha 1 ano e meio antes do prazo eleitoral. Pelo menos o Lula vem com alguma coisa que ele está fazendo. O Bolsonaro ia com motociata e tudo mais. O brasileiro está mais do que acostumado, né, a ser avançado, né, de propagandas eleitorais dessa maneira, né, porque as pessoas invadem mesmo as redes, a televisão e tudo mais com a propaganda eleitoral, com o nosso dinheiro, inclusive, né, professor? Eu acho que, bom, enfim, a gente vive um momento em que a política é isso, né? A política se tornou crescentemente algo imagético e recortada, instagramável, digamos assim, né? Então, os recortes que são feitos, eles são importantes, o impacto que é dado no pronunciamento, não é nem tanto no pronunciamento. O Josias falou aí, invadiu, digamos assim, a casa das pessoas, invadiu as redes das pessoas. Isso é uma diferença muito grande, assim, o engajamento foi muito grande, nós medimos isso de ontem para hoje, foram, assim, tem uns números assim, interessantes, foram mais de, assim, em pouquíssimo tempo, mais 36 mil posts, o engajamento imediato, foram 250 mil interações, isso só naquele momento inicial do pronunciamento. Então, considerar que existe todo um ecossistema, porque a política ela é gerada no dia a dia. Acho que o Josias tem pontos muito corretos. Acho que a questão do déficit público, acho que as contas no Brasil preocupam demais, acho que isso é verdade. Acho que uma parte disso vem, evidentemente, do governo federal, mas uma parte disso vem de gastos que foram portas que foram
foram, digamos, na administração anterior, do período Bolsonaro, inclusive as emendas parlamentares, assim, no nível que são hoje, em função do governo anterior, e isso é muito difícil fazer retroagir. Acho que todas essas expectativas de ajuste vão ficar jogadas, já estão jogadas, sendo jogadas para 2027, o que, obviamente, é um risco grande. A gente está numa situação que eu acho bastante insegura. As pessoas podem comprar televisões novas, celulares novos, roupas novas, mas eu acho que é um ano que requer muito cuidado. Ano que vem vai ser um ano muito difícil. Enfim, mas é o que é, porque isso é da política, isso é da eleição. Eu acho que talvez o Congresso possa vir mais qualificado na próxima gestão dele, não sei. Mas, enfim, tem que olhar isso. Eu vejo muitos analistas de mercado, viu, Fabíola? Eu estava hoje dando uma olhada boa em todos os jornais, olha esse mercado, achando que, jogando, digamos assim, essa questão do déficit público, gente, é uma administração, que um candidato de oposição vai resolver isso. Eu acho que é coisa que tem atravessado governos, entendeu? Ninguém tem encarado isso de fato. 2027 é que é a grande questão para mim. Então, para mim, assim, de fato, não é o discurso político do que eu posso fazer só para o social. O social ele tem que ser mantido, tem que ser feito. Mas o Brasil atravessa ele próprio uma situação que tem uma fragilidade nas suas contas e que é resolvida, e, além disso, num mundo de profundas na estrutura de trabalho e na estrutura produtiva. E quando isso na história acontece, isso significa uma mudança muito grande em toda a dinâmica social. Né? Então, quando você sai de uma economia que é crescentemente, que ela é material, para uma outra que é crescentemente imaterial, você consome coisas imateriais, são muito, você compra pela Amazon e por aí vai, né? Você tem uma outra dinâmica de acumulação, toda a estrutura de oportunidades. Então, o mercado tem que olhar essas duas coisas, na verdade, né? Não só as nossas contas, como seria a contabilidade nacional tradicional, mas também o período histórico que a gente está passando e o que isso vai significar em termos da robotização, da informatização, o mercado de trabalho impactado pela inteligência artificial, o mundo dos sindicatos vai mudar. Então, a gente está num mundo de transformação. A minha dúvida, viu, eu estava pensando aqui, não é só essa questão episódica. Eu queria muito que os grandes atores políticos viessem e falassem: olha só, a nossa visão de Brasil de futuro vai ser assim. Isso é o que eu acho que está faltando ser colocado na mesa, sabe?